Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e o assunto desse vídeo é um assunto fundamental na parte inicial do estudo da biologia. Como vocês já sabem, a ecologia geral, ela é um estudo muito importante nos dias de hoje para você entender as relações que existem dos seres vivos entre si e entre os seres vivos e o meio físico, tá? Que é a parte que não tem vida na Terra, como o próprio solo, a atmosfera, a água e outras coisas mais. Bom, nesse vídeo, particularmente, eu vou falar um pouco sobre os conceitos, de níveis hierárquicos da organização do planeta, tá? Então nós vamos organizar, em níveis, todo o planeta. Na verdade, isso é uma estratégia para a gente poder entender cada etapa das relações ecológicas que existem em nosso planeta. Então, vamos começar pelo conceito mais amplo que tem, Nós vamos do mais amplo para o mais restrito, para o menorzinho. Então, para começar, a biosfera. Então, esse termo biosfera nos faz lembrar esfera viva ou esfera de vida. É claro, pelo fato do planeta ser uma esfera quase perfeita, Então, dentro dessa esfera existe uma pequena camada, que fica entre a crosta terrestre e os limites da atmosfera, onde existe vida, É uma pequena película que envolve o nosso planeta, mas ela é muito grande em relação a cada um de nós. Portanto, nós temos uma ampla, camada de vida. A gente pode considerar, por exemplo, a mais alta montanha do mundo, ou aquelas grandes montanhas do Himalaia, das quais uma delas é a maior do mundo, como também nós podemos considerar as grandes profundezas dos oceanos, que são aquelas fossas oceânicas onde a gente encontra aqueles peixes e aquelas formas de vida que inclusive têm luz própria. Então, da parte mais profunda da Terra até a parte mais elevada, onde eu encontrar vida, vai ser denominado biosfera. Tá legal? Então, é um termo que apresenta ou representa todas as regiões do nosso planeta onde nós encontramos vida. Então, isso é a biosfera. Então, esse é o maior grupo, ou a maior região, de todo o planeta. Bom, mas para a gente entender basicamente como funciona os diversos aspectos da vida do nosso planeta, nós não podemos olhar como um todo, nós temos que olhar em partes. Então nós vamos olhar em categorias menores, tá? Então, como a biosfera é muito grande, vamos dividi-la em partes menores. Essas partes menores são os ecossistemas. Portanto, o ecossistema, é uma subdivisão da biosfera, Então, assim fica mais fácil de eu observar, estudar, compreender. Aqui a gente tem, por exemplo, o ecossistema, uma determinada área da biosfera, com seus fatores físicos, e químicos, e aonde também se encontram os seres vivos, Então tem seres vivos, fatores químicos e fatores físicos, E um ecossistema, existe sempre uma interação entre essas coisas, Os seres vivos interagem uma espécie com outra e assim por diante, e também, obviamente, esses seres vivos dependem da parte física. Então, quando você está vendo um ecossistema, vocês estão olhando a parte viva e a parte não viva. A parte viva a gente costuma chamar de
parte biótica, e a parte não viva nós costumamos chamar de parte abiótica, tá legal? Então, dentro desses ecossistemas, aqui você vê, por exemplo, um ecossistema, né, imaginário, né, uma ilustração em que aparecem várias espécies diferentes de animais, tá? Pelo aspecto disso tudo, parece uma floresta africana, né? Por conta da presença do elefante, do rinoceronte, da girafa, das zebras e assim por diante, os leões e outros mais. Então, aqui o que é que a gente tem? Todos os seres vivos de uma determinada região, tá? Incluindo os vegetais, certo? Mas a água, né, que é um fator físico, e a atmosfera, que nós não estamos, obviamente, vendo nessa imagem, mas a gente sabe que ela está aí. Para suportar a vida é preciso que haja atmosfera para se respirar. Tá legal? E aqui, por exemplo, nós temos várias imagens, né, de ecossistemas aquáticos, né? O ecossistema pode ser aquático de água doce, pode ser aquático de água salgada, né? Então você tem aqui os fatores vivos, tá? Como aqui, por exemplo, os golfinhos, aqui as algas, né? Corais e tudo mais são vivos. E a própria água é a parte física da coisa, né? E a própria luminosidade que penetra na água e que faz com que essas algas consigam realizar a fotossíntese. Então, tudo isso é um fator físico, tá? Então, na verdade, então, fica fácil da gente compreender um ecossistema. O ecossistema, gente, não tem um tamanho determinado, né? Ele pode ser muito pequeno, como uma gota d'água, como ele pode ser gigantesco, como esses exemplos que a gente costuma ver por aí, ok? Então, agora a gente pode observar esse outro, né? Vamos descer um patamar a mais, abaixo do ecossistema. O que nós vamos encontrar abaixo do ecossistema? Uma comunidade. Então, vamos reparar a partir da foto. Eu coloquei essa foto aqui porque ela praticamente, aqui não aparece vegetação nenhuma, né? Mas aparece só um solo seco, água e 3 tipos de animais diferentes bebendo essa água. Então, o que está acontecendo nesse momento, né? Você tem aqui uma espécie aqui, uma outra espécie aqui e uma terceira aqui atrás, encoberta, parcialmente encoberta. Então, eu quero que vocês olhem apenas os animais que tem aqui, né? Desprezem a parte do solo e não considerem também a parte da água. Vocês vão olhar apenas os animais. Dá para perceber que nós temos 3 tipos de animais nessa imagem. Portanto, nós temos 3 espécies nessa imagem, tá? Isso forma o quê? Uma comunidade, né? Também conhecida como biocenose ou simplesmente biota. É um termo usado quando você leva em conta apenas os seres vivos de um ecossistema, ou seja, a comunidade ela é um pedaço do ecossistema e nessa parte nós não levamos em conta os fatores físicos e os fatores químicos. É como se eu pudesse, por exemplo, pegar essa imagem, colocar num Photoshop e apagar completamente o solo, apagar completamente a água, e aí nós teríamos apenas 3 tipos de animais, 3 espécies diferentes. Então, comunidade é um conjunto de espécies que habitam uma determinada região. Certo? Agora, vamos adiante para uma outra observação. Aqui, nessa imagem, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo zebras, né? De seres vivos, vocês só estão vendo zebras. Portanto, vocês estão vendo apenas
uma espécie. Não é mais um conjunto de espécies, é uma espécie só. Então, uma espécie só é um pedaço de uma comunidade. Um pedaço de uma comunidade é uma população. Então, biologicamente, a população é um grupo que está dentro da comunidade. Ou seja, a comunidade é maior do que a população. A população, portanto, é menor, tá? Então aqui eu coloco a seguinte situação: população. Todos os seres vivos de mesma espécie que vivem em um determinado lugar, que é o habitat. Entenda que a espécie é um conjunto de seres vivos que são capazes de acasalar, né, e gerar descendentes férteis. Então eu aproveito aqui para dar um pequeno conceito, né, do que é uma espécie. A espécie não é só um conjunto de animais semelhantes, tá? Eles têm que, além de apresentar uma semelhança física, eles precisam ser capazes de acasalar, e desse acasalamento tem que nascer um filhote, um descendente fértil, para que a espécie continue existindo. Então, isso é uma população. Agora, aqui nessa imagem, o que você está vendo? Basicamente, você está vendo, se a gente considerar, até agora nós só estamos olhando os animais, tá? Então nós vamos continuar olhando apenas os animais. Aqui de animal eu só tenho um, que é esse panda que está aqui sentado. Então, esse panda, ele é de uma espécie, mas eu só estou vendo um. Portanto, quando eu vejo apenas um ser vivo de uma determinada espécie, então eu estou olhando apenas um organismo. A palavra organismo quer dizer um único indivíduo daquela espécie. Organismo, cada indivíduo de uma população. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Organismo é o único indivíduo dentro daquela espécie. Você já deve ter percebido, né, que nós estamos indo de cima do mais alto grau de organização, que é a biosfera, para a menor. Então nós chegamos aqui a um organismo. Pois bem, até aqui você tem um estudo basicamente ecológico da coisa. Porém, tem mais. Nós podemos diminuir um pouco mais a nossa observação. Esqueçam tudo que está em volta desse panda. Olhe apenas para ele como organismo. Vamos investigar um organismo. Do que um organismo é formado? Vamos ver então se a gente pode subdividir o organismo. Na verdade, a gente pode, tá? Então, um organismo, por exemplo, essa imagem que está em uma forma decrescente de composição, aqui você tem a figura de uma mulher e aqui aos poucos ela vai se tornando, né, transparente, translúcida. Então aqui você vê a musculatura, aqui você vê o sistema respiratório, aqui você vê o sistema digestório, aqui você vê o sistema circulatório, aqui você vê o sistema nervoso. Então, o que acontece? Um organismo é formado de diversas composições, tá? São os sistemas, e os sistemas são formados de órgãos. Então, né, para que um organismo funcione, é necessário uma série de órgãos, né, que funcionam em harmonia. Por exemplo, o coração é um órgão que faz parte do sistema circulatório ou cardiovascular, certo? O estômago é um órgão que faz parte do sistema digestório. Então, o sistema é um conjunto de órgãos que realizam tarefas específicas. Os órgãos são
peças, partes desses sistemas, né, que fazem uma contribuição para que o sistema todo funcione. Tá? Então, um conjunto de órgãos é capaz de formar um sistema. Juntando todos os sistemas, você tem um organismo. Então, essa é uma outra subdivisão. Indo mais a fundo nessa subdivisão, você vai encontrar abaixo disso, abaixo do órgão, então você tem os sistemas, abaixo dos sistemas os órgãos, abaixo dos órgãos os tecidos. Tecido é um conjunto de células que atuam de forma coordenada, né, ou integrada para realizar tarefas específicas em um organismo. Ele tem como princípio, né, facilitar o funcionamento do corpo. Nós temos aqui 4 tecidos fundamentais, por exemplo, que a gente encontra em todos os vertebrados. Principalmente no corpo humano, nós usamos esses 4 tecidos como referencial. É o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. Com esses 4 tecidos fundamentais, nós conseguimos formar uma série de outros tecidos, como é o caso do conjuntivo, que dá origem a vários tipos, e nós conseguimos compor um organismo a partir desses 4 tecidos fundamentais. O coração, por exemplo, que é um órgão que está acima de tecido, ele é formado de tecido muscular, ele tem o tecido nervoso, ele tem o tecido adiposo, que é um derivado do tecido conjuntivo, e assim por diante, tá bom? Então isso aqui é uma outra etapa. Agora vamos investigar do que é feito o tecido. Então agora, o tecido é formado por célula. A célula, gente, é a última etapa da organização hierárquica, a última etapa em ser vivo. Começou com uma que é a biosfera, que é uma parte física e uma parte viva. Mas o que identifica uma biosfera é a vida, certo? Então, bio é vivo, osfera é de esfera, então esfera viva. Quando a gente chega na célula, a célula é o patamar menor, é o último estágio que se parece com um ser vivo, que é um ser vivo, né? Individual, é uma unidade morfofisiológica da vida. A célula é a unidade básica de um ser vivo. A gente sabe que todos os seres vivos são compostos por células, com exceção dos vírus, que a gente diz que são acelulares. Porém, a célula é a base da quase totalidade, né? A maioria esmagadora dos seres vivos. Tanto é que se você consegue compreender o funcionamento de uma célula, você obviamente vai conseguir entender o funcionamento de todos os seres vivos. Tá? Então, esta é a missão e esse é o objetivo da célula, ser a unidade morfológica, quer dizer, a unidade que dá a forma e faz o funcionamento morfológica e funcional dos seres vivos. Tá? É responsável pela forma e pelo funcionamento dos seres vivos. Existem vários tipos de células, cada uma delas um dia se especializou para desenvolver tarefas diferentes. Então aqui, células do sangue, células da superfície da pele, célula óssea, né? Células epiteliais, que formam os revestimentos do corpo, as diversas formas de célula muscular, tá? E o neurônio, que é a célula nervosa. Então são vários tipos de células para desempenhar as várias funções que um organismo necessita. E aqui
a gente pode imaginar de que é feita uma célula. Por dentro a célula está cheia de organelas, certo? São pequenos órgãos feitos basicamente de proteína, né? São lipídios, são lipoproteicos, são membranas, né? Que são dobras, que são os pequenos órgãos das células. E essas estruturas, elas são feitas de moléculas. As moléculas são outro patamar. A molécula é a reunião de 2 ou mais átomos. Atualmente, nós usamos muito a molécula, o estudo de moléculas, para desvendar os mecanismos da vida. Ou seja, a química, ela auxilia a biologia a compreender o funcionamento e até mesmo a origem e a classificação dos seres vivos. As moléculas são importantes para isso. Essa imagem que eu coloquei aqui é um exemplo de aminoácido, né? Então, esse aminoácido, você vê que ele tem o carbono, ele tem o oxigênio, ele tem hidrogênios, tá? E essa seria uma forma de como você poderia enxergá-lo espacialmente. Na verdade, o básico é que você entender que existe um conjunto de átomos que formam uma molécula. Esse caso do aminoácido, por exemplo, é uma molécula que forma a proteína. E depois, né, todas as proteínas, né, são formadas por aminoácidos. E os aminoácidos são formados por átomos. O átomo é a unidade que forma qualquer coisa no universo. Então essa é a organização, né, das estruturas do planeta, ou seja, os níveis hierárquicos do planeta. E é assim que você entende a ecologia e você consegue entender os fenômenos ecológicos da natureza. É isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.